Abra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Uma passagem bem conhecida, um assunto conhecido, mas sempre tem algumas lições para a nossa vida espiritual. Amanhã os trabalhos são normais, né, irmãos? Os trabalhos normais, escola bíblica. E quarta-feira tem a consagração geral do círculo de oração. Consagração geral. Não é a última, não, né? Do ano, ainda vai ter dezembro, é o quê? Quarta-feira, consagração geral do círculo de oração. A partir das 8 horas, as irmãs são convidadas a estar aí. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz: Houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, e por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, e ela concebeu. Amém. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que sempre traz lições preciosas aos nossos corações. Tu conheces a vida de cada um que adentrou o templo,
e que todos possam sair daqui edificados e abençoados, em nome do Senhor. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, fiz questão de ler um trecho um pouco maior, para que os irmãos possam estar bem inteirados, embora é uma passagem bem conhecida. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre o tema, a maneira de Deus tratar conosco, tratamento de Deus, a maneira que Deus trata conosco. Isso porque nós sabemos, irmãos, que Deus age de diversas maneiras, e Deus trabalha, e Deus intervém de diversas maneiras para agir na nossa vida e para falar conosco. Muitas vezes, no andar da jornada cristã, Deus permite passarmos por momentos complicados. Muitas vezes Deus permite a dor. Muitas vezes o sofrimento vem, a tempestade vem, lutas diversas. Deus permite que nos alcance para nos despertar. E muitas vezes despertar de uma acomodação, de um conformismo, de um comodismo, ou até de uma sonolência espiritual. O ser humano, irmãos, tem uma tendência de se conformar com as situações, e muitas vezes ele se conforma a ponto de não lutar mais pelos seus sonhos, de não lutar mais pelos seus objetivos. Exatamente por essa situação, muitas vezes, de sonolência, de conformismo, de comodismo, de inércia, de se acostumar com até uma vida aquém daquilo que Deus deseja para mim e para você. Muitas vezes Deus permite que passamos por momentos adversos, por momentos complicados. E nós vemos que foi exatamente, Deus estava aqui permitindo a rival de Ana, Penina, irritar. E nós vemos que era uma irritação complicada, porque ela começava a irritar quando Penina resolvia ir ao culto, quando ia ao templo. Antes dela chegar no templo para adorar o Senhor, a sua rival ou irritava, de uma forma a desestabilizá-la. Era isso que ela queria. E, em certo sentido, ela fez com que, através da sua atitude, Penina, através da ação de irritar Ana, ela tirou Ana do conformismo e do comodismo. Porque até então, Ana era estéril, estava, pelo que nós entendemos, estava até conformada. Não podia ter filhos, estava até conformada. Naquela época, então, quando a mulher não podia ter filhos, havia uma permissão para casar com outra que desse filhos. E aqui nós vemos agora, ela estava até aceitando, acomodada. Mas daqui a pouco aquela que tinha filhos começou a irritar. Porque ela viu que Eucana amava mais a Ana. Dizia, você nem mulher é, você não pode nem dar filho para o teu esposo. E começava a irritar, até para estragar a sua adoração a Deus. E Ana, que estava, parece acomodada, ela começa agora a sair do comodismo. Ela começa a perceber que precisava fazer alguma coisa. Meus irmãos, a palavra de Deus sempre vai significar algo para nossas vidas. A palavra de Deus sempre é boas novas aos nossos corações. E quem ouve a palavra, sempre ouve boas novas de Deus a todo tempo. Essas boas novas muitas vezes são promessas, são mandamentos, e muitas vezes até juízo. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos tirar muitas vezes do comodismo
e para nós crermos nas promessas, obedecer os mandamentos e perceber que há juízo de Deus. Então, meus queridos, eu quero lhe dizer nesta noite que você precisa tomar posse de bênçãos que são de Deus para a sua vida. E a bênção do Senhor, a Bíblia diz que nos enriquece e não acrescenta dores. A realidade, no entanto, muitas vezes parece muito longe daquilo que nós estamos vivenciando. Muitas vezes nós vemos que há promessa e nós não conseguimos tomar posse das promessas do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de fé, uma vida cristã, atolada no desânimo, somente pensando nas crises, nos problemas. Muitas vezes há crente que não consegue mais erguer a cabeça e não consegue crer nas promessas do Senhor. Mas eu quero dizer que Deus tem promessas para o seu povo. E Deus tinha uma promessa muito especial para Ana. O complicado, irmãos, é que tem crente que não consegue crescer na vida espiritual, ele não consegue amadurecer-se, e ele permanece sempre aquém daquilo que Deus deseja para ele. E nós vemos que Ana, ela estava com o seu coração perturbado. A Bíblia é muito clara, dizendo que Penina a irritava de uma maneira terrível. A Bíblia diz que quando Ana subiu ao templo para fazer isso, para adorar ao Senhor, Penina a irritava. Assim, no ano a ano, dizia assim, ou fazia quando Eucana ia ao templo, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava muito. Quando ela subia ao templo. Eu não sei como você chegou no templo nessa noite. Eu espero que você não esteja num trauma e num drama tão terrível como o de Ana, que exatamente quando ela subiu ao templo, alguém a irritava. Eu espero que você não chegou aqui irritado, mas uma coisa eu sei, você chegou na casa do Senhor e aqui Deus tem algo para você. Irmãos, na vida de fé, sempre vai ter pessoas para irritar você. Na tua vida e na tua jornada cristã, sempre vai ter alguém para querer desestabilizá-lo, para você abandonar tua fé, para você não vir à igreja, para você não fazer teu culto de adoração ao Senhor, para você não prestar louvor a Deus. Sempre vai ter alguém para te irritar, para você não ofertar, para você não dizimar, para você não contribuir na obra de missões. Sempre vai ter alguém para querer desestabilizá-lo, irritá-lo de uma forma que você venha abandonar tudo. Mas Deus tem promessas e bênçãos para você. Mesmo sentindo humilhada, mesmo sentindo desprezada e quase inútil por causa da sua rival, ela chegou ao templo crendo que Deus poderia resolver o seu problema, e por isso ela derramou a sua alma perante o Senhor. Aqui é o lugar de você derramar a sua alma perante o Senhor, porque aqui é o lugar de Deus responder às tuas orações. Irmãos, nós entendemos que muitas vezes a bênção do Senhor, muitas vezes as promessas de Deus, elas vêm numa embalagem um pouco diferente. A bênção para Ana veio numa embalagem intrigante. A embalagem era Penina. E eu quero dizer nessa noite
que quem sabe você tem uma penina. Se tem alguém querendo te irritar, se tem alguém desafiando a tua fé, quem sabe lá no serviço, no colégio, no teu dia a dia, muitas vezes você fica amargurado, muitas vezes você diz, meu Deus, até quando? E muitas vezes dá vontade de fazer como Elias, né? Elias, uma hora, veio algumas pessoas lá, ele mandou descer fogo do céu e queimou todos. Mas você não vai fazer isso não, porque ele era um outro tempo, era um tempo da lei, agora é o tempo da graça. Agora, irmãos, nós temos aqui aos pés do Senhor, e aos pés do Senhor Deus resolve tudo, irmãos. Eu quero dizer, irmãos, que toda igreja tem problemas. Toda igreja tem as peninas. Todo crente tem uma penina na sua vida. Não tem como, irmãos. Não tem como você querer ficar imune dos problemas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. Nós temos aflição. É claro que eu costumo fazer a oração de Jabes. E a própria oração de Jesus. Jesus disse, Senhor, quando orares, orar assim, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal nem chega perto. Jabes, ele na sua oração, ele dizia, Senhor, que a aflição, que o mal nem chegue nos meus termos perto de mim. E a Bíblia diz que Deus respondeu e atendeu. Então, mesmo no mundo de aflição, eu creio que Deus pode nos dar livramento. Mas você precisa entender que sempre vai ter alguém para querer tirar você da tua caminhada de fé. Irmãos, há pessoas que são instrumento do diabo para irritar o crente. Só que você, como crente, tem que saber perdoar, tem que saber ajudar, abençoar, orar. E como crente, você precisa entender que você precisa ter Deus na tua vida de uma forma a saber que Deus vai responder às tuas orações e vai, muitas vezes, fazer com que você, através, muitas vezes, de alguma irritação, Deus está inquirindo alguma coisa de você. Através de alguém que está irritando você, Deus está te levando, querendo te levar a um novo patamar. Tinha um pregador que pregava, e quando ele começava a pregar, sentava uma pessoa assim no terceiro banco, desculpa, os irmãos estão no terceiro banco aí, né? E aquele camarada fazia cara feia, e quando o pastor olhava para ele, o pastor ficava, parece que a unção saía, o pastor se irritava, o pastor ficava, meu Deus, que toda vez que eu vou pregar, esse homem faz cara feia, e fica, parece irritado, e o pastor, quando olhava para aquele homem, perdia a inspiração de pregar. E uma vez ele começou a questionar, e até questionar na oração com Deus, e Deus disse para ele, esse homem, eu estou permitindo fazer assim para você orar mais, para sempre antes de você pregar, você orar mais, e assim eu estou te usando mais, você está tendo mais unção, porque você pensa naquele homem e começa a orar, Deus, me dê graça para suportar a cara feia daquele homem, a maneira que aquele homem está agindo comigo. E muitas vezes, irmãos, Deus está permitindo uma luta, esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está passando, quem sabe é para você ir para um patamar a mais que Deus queira. Meus irmãos, foi isso que aconteceu. Deus tem seus instrumentos ocultos para edificar as nossas vidas. Esses instrumentos podem ser chamados problema. Na vida de Ana, houve um problema, penina, e o problema era irritação, era fazendo com que ela sentisse menos do que uma mulher, humilhada. Mas nós temos que aprender a valorizar aquilo que muitas vezes está acontecendo,
Porque quando acontece uma luta, um problema, uma dificuldade, vamos colocar diante de Deus o que Deus quer nos ensinar com isso. O que Deus está nos levando a isso. Toda a luta de Ana levou ela ao templo para buscar ao Senhor. Oh, irmãos, que toda luta, se toda luta viesse levar os crentes à igreja, né? Essa igreja estaria superlotada hoje. Porque os crentes estão cheios de luta, e hoje, no meio da luta e da prova, a primeira coisa que as pessoas fazem é tirar da agenda a igreja, é tirar da agenda culto, é tirar da agenda estar adorando ao Senhor. Não, irmãos, na primeira luta que vier, corra para a igreja. Quando Isaías estava passando por um momento complicado na sua vida, a primeira coisa que ele fez, quando morreu o rei, estava de luta, estava tudo dando errado, a primeira coisa que ele fez, eu sei onde eu vou ao templo, e quando ele foi no templo, Deus falou com ele, no meio das suas lutas e provas, não, você não pode se afastar da igreja, você precisa correr para a igreja, porque aqui Deus tem uma palavra ao seu coração, aqui é uma mensagem dos céus à sua vida, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, há uma mensagem de Deus à sua vida, esse é o santo lugar para você vir e ser edificado e ser abençoado, no meio da prova, no meio da luta. Quem sabe Ana podia dizer, eu nem vou descer lá em Siló, nem vou descer ao templo, eu vou ficar em casa, por que viajar junto, caminho, vendo essa minha opositora me irritando? Mas ela sentou no seu coração, eu vou, e a Penina irritando, ela disse, eu vou agora ao templo, e vou ter o meu momento com Deus. No meio das lutas e provas, tenha o teu momento com Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, você vai ver o que Deus vai fazer nos seus negócios. Irmãos, dentro do plano de Deus, não há nada fora do lugar. Tudo que acontece, Deus vai trabalhando e Deus vai agindo. Deus até permite, pega as coisas más que nos acontecem para fazer lá na frente algo bom. Irmãos, se estiver havendo momentos de crise, se estiver havendo, ou você esteja passando por um momento de tempestade, eu quero dizer, creia que algo de Deus vai acontecer. Creia que Deus está ensinando alguma coisa. Pastor, mas eu estou passando uma luta terrível. Estou passando prova, estou passando isso e aquilo. Creia que o milagre está mais perto do que você imagina. Creia que Deus vai agir milagrosamente. O texto aqui que nós lemos dá o resumo do verdadeiro exemplo do agir de Deus na vida de quem Ele quer abençoar. Deus queria abençoar Ana, e Deus queria abençoar Ana não só com um filho, Deus queria abençoar com um profeta, aleluia, com o grande profeta Samuel. Deus queria abençoar Ana com um homem de Deus. Deus tem muito mais, irmãos. No meio das provas, Deus está te levando a orar, a buscar a sua face, porque Deus não vai dar só aquilo que você está pedindo, Deus tem algo mais para você, Deus tem algo mais para você. Mas nós vemos que essa luta tirou Ana do conformismo, essa luta tirou Ana do comodismo, porque nós vemos que ela estava até conformada, ela recebia porção dobrada de amor e de tudo, de presente e de tudo do seu esposo, mas até aí tudo o quê? Parece que ela estava conformada, e ela só começou a orar pedindo um filho, quando Penina começou a irritá-la. Quem sabe você está um pouco conformado, acomodado, não, a vida está boa, pastor, tudo tranquilo, mas se você está acomodado, quem sabe Deus vai permitir uma tempestade. Ô pastor, Deus permite algumas tempestades se você está acomodado. Não se acomode, irmãos, não se conforme, queira sempre mais de Deus, busque sempre mais do Senhor. Ana sabia
que ela precisava então buscar a Deus, porque o milagre tinha que vir do Senhor. E ali, irmãos, Deus estava fazendo com que Ana viesse à sua presença. Irmãos, muitas vezes nós perguntamos: Deus, por que essa luta? Por que algumas peninas em nossa vida? Por quê, né, irmãos? Temos recebido bênçãos, nós temos recebido milagres, mas muitas vezes, irmãos, tem crentes que está estéril espiritualmente. Tem crente que não está produzindo mais nada para o Senhor. A sua vida espiritual está seca, está vazia, está oca. Ele não sente mais a presença do Senhor, não tem aquela alegria de falar mais em línguas, se ele falava. Tem crente, irmãos, que se conformou. A vida é assim mesmo. E tem crente que nem está esperando mais a volta de Cristo. Então Deus permite algumas tribulações para ele orar. Porque, irmãos, não deveria ser assim. Mas nós, humanos, somos assim, infelizmente. Quando vem a luta, quando vem o problema, a gente busca mais o Senhor. Não deveria ser assim. Nós deveríamos buscar ao Senhor antes da luta, irmãos. Buscar o Senhor, entrar na presença, mas nós somos conformados, vamos se conformando. Então Deus permite aí chacoalhar alguma coisa, e daí a pessoa busca o Senhor. E quando busca o Senhor, Deus abençoa, porque Deus é de misericórdia. Irmão, não espere a luta vir para você buscar ao Senhor, mas busque ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, uma das maiores tragédias que está acontecendo na vida dos crentes nesta hora final é a esterilidade espiritual, a esterilidade na produção de frutos. Irmãos, uma situação que está acontecendo normal, muitas vezes na vida do crente, é a falta de oração, esse comodismo, esse conformismo. Tem crente que não está nem aí mais, irmãos. E Deus está olhando para você. E Deus, quem sabe, vai permitir levantar uma penina para você orar mais. Mas eu quero, e a minha oração é: Deus, que não precise uma penina irritar esse crente, mas que ele venha sentir necessidade de buscar a tua face enquanto é tempo. Irmão, não espere a luta vir para você orar. Não espere a luta vir para você buscar mais o Senhor, porque quem busca o Senhor acha, quem pede recebe, quem bate a porta vai se abrir. Então, irmãos, não espere presenças de penina. Agora, Ana só teve necessidade, ou só sentiu necessidade realmente de buscar a Deus por um filho, quando ela foi irritada. Será que tem que isso acontecer na tua vida também, irmãos? Será que você precisa ser irritado, provocado, passar por luta, passar por problema para buscar ao Senhor? A minha oração é que Deus não permita que esse crente precise passar por tribulação para buscar a tua face, mas a minha oração é, Deus, que a tua igreja possa abrir o seu coração, ser contrito de coração, quebrantado de coração, para realmente você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mas nós vemos que no meio da prova, da luta, Ana foi ao templo. Isso é muito bom, pelo menos ela teve isso, ela foi ao templo, no meio da prova, da irritação, da tristeza de alma, ela foi ao templo, e lá ela orava, nem ousava orar alto, só balbuciava seus lábios, a ponto de Eli achar que ela estava embriagada, mas a sua alma estava triste, mas ao mesmo tempo ela estava percebendo que Deus é um Deus que ouve oração. Ela acreditou na sua oração. Ela acreditou e ela balbuciava, derramava sua alma perante o Senhor. Irmãos, o crente precisa crer na sua oração. Tem crente que não crê mais na sua oração. Tem crente que nem ora mais. Irmãos, Ana chegou ao templo e orava. Você chega ao templo, como que você chega, irmãos? Você ora no templo? Eu fico preocupado muitas vezes.
de nós estarmos no templo e não fazermos nenhuma oração ao Senhor. Você precisa orar aqui no templo, irmãos, porque esse local foi consagrado ao Senhor. Esse local foi consagrado ao Senhor. Aqui é o lugar especial de você derramar sua alma, seu coração, de você derramar suas lágrimas. Está precisando ver esses bancos ser manchados de lágrimas. Antigamente os bancos eram manchados de lágrimas, hoje não sei se é manchado de quê, né? Meus irmãos, você chega ao templo, você tem ansiedade de orar, de buscar ao Senhor? Que o Espírito Santo coloque isso na sua alma, na sua vida. Irmãos, Ana chegou ao templo e ela começou a orar. E ela orava. E ela derramou sua alma perante o Senhor. A um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Se você derramar sua alma perante o Senhor, Deus vai te ouvir. E você vai sair daqui alegre. Ana saiu do templo alegre. Ela saiu do templo curada. Ela saiu do templo abençoada. Ela saiu do templo realizada. Ela saiu feliz, porque ela já foi curada ali no templo. Aqui é o lugar de cura. O templo é lugar de cura. Não foi só de cura da sua esterilidade, foi da cura, quem sabe, da amargura de alma, da tristeza que ela tinha de ver a outra mulher irritando, todos os seus traumas, todos os seus dramas que ela passava, foi curado ali no templo, porque ela derramou a sua alma perante o Senhor. Irmãos, não é diferente hoje. Se você vir para o templo e aqui derramar a sua alma, Deus vai falar ao seu coração. Pode até alguém achar que você está louco no teu tipo de oração, no teu tipo de adoração ao Senhor. Pode alguém até estranhar a maneira de você orar. Uns oram alto, outros oram baixo. Uns oram gesticulando, outros... Irmão, não importa a maneira que você vai orar. Ore. Derrame a tua alma perante o Senhor. Ana resolveu apenas balbuciar os seus lábios. Alguém pode até julgar você diferente, mas fique tranquilo, no final você vai ser abençoado. Irmãos, Ana estava embriagada, ela começou a ser embriagada pelo seu pedido a Deus, e daqui a pouco ela ficou embriagada pela presença de Deus na sua vida. Aqui é o lugar de você se embriagar na presença de Deus, na presença do Santo Espírito. Tudo que nós precisamos no dia a dia da nossa jornada de fé, irmãos, é ter em nossa vida esse mesmo sentimento que invadiu Ana. Ana foi possuída por um sentimento: eu não quero mais essa situação de esterilidade. Eu vou ao templo derramar minha alma perante o Senhor. Alguma coisa tem que acontecer. Irmãos, não se conforme com uma vida vazia espiritualmente. Não se conforme até com problemas que estão acontecendo no teu dia a dia. Pode derramar a sua alma perante o Senhor, porque você está na casa dEle, na casa do Pai, e Ele está aqui para ouvir a tua oração. A resposta para a grande vitória de Ana estava na atitude que ela tomou. Ela tomou uma atitude, ela deu um basta para aquela inércia, aquele comodismo, e ela passou a clamar ao Senhor. Ela derramou a sua alma ao Senhor, mesmo em silêncio, mas a sua alma estava gritando: eu não aceito mais a situação. E Deus ouviu a oração de Ana. Se Deus ouviu a oração de Ana, Deus está aqui para ouvir também a tua oração. Irmãos, não aceite uma vida espiritual estéril, não aceite uma vida espiritual vazia, não aceite uma vida espiritual do jeito que, quem sabe, você está levando, muito aquém daquilo que Deus deseja para você. Parece que tem momentos que nada acontece no nosso dia a dia.
Irmão, já viu que tem dias assim que parece que tudo está escuro, tudo está estéril, tudo está complicado, é no serviço, é na igreja, é no lar. Quando acontecer assim, corra para a igreja, corra para o templo e comece a orar, porque aqui Deus tem algo para a sua vida. Tem aquele dia, irmãos, que parece que nada dá certo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi pescar com outros e nada deu certo naquele dia. Pescaram, tentaram pescar, ou seja, a noite inteira, e não pegaram nada. Tem dia que é assim, irmãos. Você faz tudo que você faz, parece dar errado. Mas corra para a casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus reverte a situação. Jesus chegou e mudou aquela situação lá com aqueles pescadores. E Jesus está aqui, porque na hora certa, quando você clama, Deus vai te atender. Então, irmãos, Deus está querendo tratar conosco. Eu não sei a maneira que Deus quer tratar contigo, mas com Ana foi assim, e muitas vezes Deus permite vir lutas, problemas, para tirar-nos da acomodação. Deus está querendo tratar conosco de uma forma muito especial, porque Deus nos ama, irmãos. Os problemas não devem ser motivos para esfriar a tua fé, para você se desviar da igreja, para você esfriar na tua vida espiritual, para levar você ao desânimo. Não, irmãos. Os problemas precisam te levar para mais perto de Deus. Eu estou lembrando aqui, irmãos, de João o apóstolo. A Bíblia diz que ele estava na ilha de Patmos por causa da perseguição. Irmãos, João, ele poderia chegar e dizer: Senhor, eu andei contigo, eu fui o discípulo que não te abandonei lá na cruz, estava lá, tu disseste para mim cuidar da tua mãe, eu fui aquele que estive ali todo momento, e agora tu permitiu que eu viesse aqui para essa ilha de Patmos, jogado numa ilha onde os criminosos terríveis eram levados para morrer. E lá estava o apóstolo abandonado, mas lá, irmãos, ele não ficou se queixando. No meio dos problemas e da luta e da perseguição, ele começou a buscar ao Senhor. Lá na ilha de Patmos, ele buscou a presença de Deus, e Deus se manifestou a João de uma maneira que ele teve a maior revelação que um mortal pode ter, a grande revelação do Apocalipse. Ele só teve a revelação do Apocalipse porque ele não ficou se queixando no meio das provas, da perseguição, da luta, mas ele começou a buscar ao Senhor, e ele teve não só a revelação do Apocalipse, como ele teve a visão, ele viu Cristo, e o próprio mestre chegou e colocou a sua destra e diz: João, eu estive morto, mas estou vivo, estou aqui para te ajudar. No meio das provas, João sentiu a presença e a glória de Deus, porque ele não ficou choramingando e lamuriando por estar na ilha de Patmos. Meus irmãos, que essas lutas possam te levar a buscar mais ao Senhor, que esses problemas que você está enfrentando venham te levar a ter uma vida de fé mais vigorosa. Irmãos, você precisa entender que chegou o momento de dar um basta para toda a vida vazia. Nós temos que dar um basta para a vida oca. Nós temos que dar um basta para aquela vida espiritual apagada, irmãos. Ah, pastor, mas alguns dizem, é o tempo, né? É os últimos tempos. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muito vai se esfriar, mas que se cumpra isso na vida do outro, não na tua vida nem na minha vida. Isso não precisa ser cumprido na tua vida. Muitos estão, não, Deus disse que o amor do muito vai esfriar o amor de muito, mas não o teu, irmãos. Em nome de Jesus, não deixe o amor de Deus, o amor pela obra de Deus esfriar na tua vida. Aleluia. Meus queridos, eu quero dizer que Ana experimentou o sobrenatural de Deus na sua vida, porque ela, no meio das provas, ela resolveu buscar ao Senhor.
Se Ana experimentou o sobrenatural de Deus no meio das provas, por que que você não pode experimentar o sobrenatural de Deus? É tempo de você experimentar coisas grandes do Senhor. Irmãos, toda a história de Ana se resume que ela, no meio das provas, foi ao templo e Deus curou ela, e Deus o abençoou. É tempo de você renovar a tua fé, de você dar um basta para a esterilidade. É tempo de você produzir, é tempo de você ser uma bênção para Deus aqui na terra. É tempo de você sentir a intervenção de Deus na tua vida. Deus interviu na vida de Ana, e Deus não mudou. Se Deus interviu na vida de Ana, por que Ele não pode intervir na tua vida? Irmãos, se você não experimentar o sobrenatural de Deus agora, quando você vai experimentar? Se não for hoje, quando será, irmãos? Se você não experimentar a intervenção de Deus agora, quando que vai ser? O tempo é agora, irmãos. Você também pode experimentar o agir milagroso de Deus na tua vida. A Bíblia diz que Deus mudou a situação de Ana, e ela pôde ter filho. O Deus que agiu na vida de Ana, o Deus que agiu milagrosamente em Ana, está aqui para intervir na tua vida. É tempo de você experimentar algo milagroso dos céus. É tempo de vir algo dos céus na tua vida, irmãos. Agora, Ana derramou a sua alma perante o Senhor. Você precisa derramar a sua alma perante o Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ficamos em pé nesse momento. O resumo de toda essa história é que a crise vivenciada por Ana levou esta mulher para mais próximo de Deus. As crises que você está passando, ou os problemas que muitas vezes te atingem, não pode afastar você de Deus. Você precisa crer que no meio das crises Deus vai agir. Mas Ana fez uma coisa, ela foi ao templo e derramou a sua alma perante o Senhor. Por que está demorando para derramar a tua alma perante o Senhor? Irmãos, você precisa derramar o teu coração, se quebrantar na presença do Senhor, e você vai ver milagres que você, quem sabe, não imaginava. Vão acontecer. Tenha expectativa, irmãos, do agir de Deus na tua vida. Tenha expectativa do agir de Deus na tua casa, na tua causa, nos teus negócios, no teu casamento. Tenha expectativa de mudanças, mas você precisa derramar a tua alma perante o Senhor. Ana derramava a sua alma, e Deus dos céus ficou olhando para Ana. O próprio pastor da época, sacerdote Eli, fez um julgamento errado. Mas depois ele entendeu, e a palavra dele foi palavra profética na vida de Ana. Eu não sei tudo que Ana falou balbuciando os seus lábios. Ela resumiu dizendo: a tua serva estava falando da amargura, da tristeza, dos vendavais, das irritações que a tua serva está passando. Eu estava aqui falando com Deus. Quem fala com Deus, experimenta Deus na vida. Irmãos, tudo que nós como igreja, tudo que nós como crente precisamos é experimentar Deus na nossa vida. Venha o que vier, irmãos. O
que nós precisamos experimentar Deus na nossa vida. Eu gostaria que não viesse luta, mas se precisar vir luta para você estar mais perto de Deus, que venha essa luta, porque depois da luta vem o milagre. O bom é vir o milagre sem luta, né? Mas como o povo só busca o Senhor quando vem mais luta, irmãos, você precisa, de qualquer forma, com luta ou sem luta, derramar tua alma perante o Senhor. Derrama tua alma, irmãos, e você vai ver o que Deus vai fazer. Deus tem algo para você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei quem tem irritado você, eu não sei quais os problemas que você está passando, mas uma coisa eu sei: você veio ao lugar certo, ao templo. Baixe sua cabeça. O que você está falando para Deus? Fale algo para Deus. Deus está a ouvir. Deus está a observar você nesse momento. Irmãos, chegue com sinceridade, coração aberto perante Deus, coração aberto perante o Senhor. Deus vai te ouvir, Deus vai te atender. Deus conhece as tuas lágrimas, Deus conhece a tua petição, Deus conhece a tua oração, Deus conhece a sua vida. Oramos nesse momento, pastor Jean. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos derramamos na sua presença depois de ouvirmos esta palavra, Senhor, e entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, que nós possamos entender, ó Deus, os teus planos e os teus projetos sobre a nossa vida, Senhor. Quem sabe estão aqui homens e mulheres, jovens e adolescentes, ó Deus, que estão chorando, se lamentando, ó Deus, por alguma dificuldade, alguma circunstância diversa, mas eu creio que é neste momento, é nesta hora, que nós entendemos, Senhor, que precisamos estar mais próximos de Ti. Por isso, Deus, venha sondar os nossos corações agora, e este homem seja abençoado por Ti, e esta mulher seja abençoada por Ti, Senhor. Nós queremos em todo tempo, em todo momento, estarmos na Tua casa, na Tua presença, orando e dedicando os nossos dias a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e haja em nós um sentimento, ó Pai, um sentimento de dependência, um sentimento de entrega, um sentimento, ó Deus, que nos empurre a todos os dias e a todas as manhãs, Senhor, a dedicarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ó Deus, os nossos passos e os nossos pensamentos, Senhor, que nós possamos entender que as circunstâncias da vida, em muitas das vezes, Senhor, nos empurra, nos impulsiona mais perto do Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, livra-nos, Senhor, livra-nos, ó Deus, dos perseguidores, mas que com isso, ó Deus, nós possamos estar cada dia mais perto de Ti. Abençoa a sua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa os meus irmãos, abençoa-nos, Senhor, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém.